Olá, hoje estávamos refletindo e vimos alguns vídeos, alguns comentários que chegam pelas redes sociais e conversávamos com alguns parentes, com alguns familiares, alguns amigos e tivemos a vontade de escrever, de falar, de conversar um pouco sobre o nosso papel, o papel que compete a cada um de nós, o que nos compete fazer e por que a gente está atravessando um momento complicado, tempos muito difíceis, atravessando uma tormenta, um mar alto, de imprevisíveis consequências, permanente insegurança para todos nós, viajores dessa embarcação. E diante desse cenário é salutar, é saudável, é necessário que a gente reflita nos nossos papéis, o que é que nos compete, o que é que nos cabe, o que é que precisamos buscar fazer. Busca da nossa saúde física, em busca da nossa saúde emocional. E eu estava refletindo que um dia eu li em algum livro do Dalai Lama, não me lembro qual foi, mas uma reflexão que ele tinha sobre, perguntaram a ele sobre o segredo de nos libertarmos da ansiedade, de buscarmos a felicidade, e qual era o conselho que ele dava. Aí ele dizia o seguinte, que nós aqui do Ocidente somos muito engraçados e interessantes porque a gente, a gente costuma se angustiar por coisas que a gente não pode fazer. E ele, já no Oriente, eles tinham uma filosofia que se alguma coisa acontecia, uma situação que nos preocupava, nos angustiava, nos amedrontava, nos perturbava, que se deveria refletir se pode fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então, se você pode fazer alguma coisa para mudar essa situação que lhe perturba, que lhe preocupa, que lhe angustia, que lhe amedronta, você faça. Fique tranquilo e seja feliz porque você está fazendo o que você pode fazer. Agora, se tem, você não pode fazer nada para evitar essa preocupação, essa angústia, esse medo, essa perturbação. Você aceita o fato, você se resigna diante dele e confia em quem pode fazer alguma coisa. E seja feliz e tranquilo da mesma forma. Então, essa é uma reflexão interessante que cabe em muitas as situações de nossa vida que a gente deve buscar seguir para fugir um pouco desse clima de insegurança, de instabilidade emocional, de ansiedade, e que muitas vezes nos deixa triste, porque muitas vezes a gente fica angustiado e triste por querer fazer o que não conseguimos fazer, de querer controlar aquilo que não está sob o nosso controle. Então, e também muitas vezes por não fazer aquilo que poderíamos ter feito. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer nessa reflexão dos papéis que nos competem é tentar identificar quais são os papéis que nós temos a seguir, a exercitar em nossas vidas no momento que a gente está passando, né? E fazer aquelas coisas que estão ao nosso alcance. E eu enumerei algumas coisas aqui, uma reflexão, apenas alguns tópicos, alguns pontos. É claro que não se esgotam, existem inúmeros outros, mas apenas para a gente refletir. Uma coisa que está ao nosso alcance e que a gente pode fazer ainda hoje é cuidar do nosso corpo, um instrumento divino que Deus nos oferece para vivenciar a nossa encarnação, cuidando da nossa alimentação, das nossas horas de sono, buscando fazer uma atividade física, caminhando. Se não dá para sair pela rua para caminhar, caminha numa calçada próximo de casa, num lugar que tem pouca gente, usando máscara, olhando a paisagem, vendo o ambiente, refletindo um pouco. Porque isso é cuidar do nosso corpo, evitando os excessos na nossa alimentação, buscando o equilíbrio e mantendo a consciência tranquila, porque está cuidando do corpo. Cuidar da nossa mente, equilibrar os pensamentos, nos alimentarmos de positividade, de esperança, de fé, evitar negatividade, coisas que nos fazem mal. Se uma propaganda, uma televisão, um jornal, uma notícia te faz mal, te incomoda, evite.
Não beba dessa água que faz você sentir um gosto amargo. Então a gente tem que cuidar da nossa mente, buscar a positividade. Um outro conselho que a gente pode fazer é servir sempre. Todos os dias, em todos os lugares, com todas as pessoas, nós temos oportunidade de servir. A gente amanhecer o dia pensando o que é que eu posso fazer hoje. E a gente, ao adormecer, ao deitar, a gente pensar o que é que de bom eu fiz hoje. Eu servi a minha família, eu servi a mim, eu fiz alguma coisa por mim, eu me alimentei bem, eu caminhei, eu cuidei da minha saúde, eu cuidei da minha mente, eu aliviei os pensamentos tóxicos da minha vida, eu fiz alguma coisa pelo meu próximo, eu ajudei alguém que pedia ajuda, eu ajudei o mundo, eu fiz algum gesto de solidariedade, eu pensei, eu fiz uma prece por alguém, eu trabalhei, eu dei conta do meu recado, eu cuidei das minhas atividades profissionais, eu cuidei das coisas de Deus. São coisas que a gente tem o tempo todo oportunidade de ser útil. É aquela história, eu ajudei um velhinho para atravessar a rua, eu arrumei alguma coisa na minha casa que estava desarrumado, eu ajudei algum parente que estava precisando de ajuda, eu ajudei alguma pessoa que estava sofrendo, eu fui solidário com outra pessoa. Ou seja, nós temos muitas oportunidades de servir. E ao se deitar, a gente vai ficando feliz, porque aquele dia que a gente viveu foi útil, foi oportuno e a gente fez o que estava ao nosso alcance. Perdoar 70 vezes, 7 vezes e não julgar. A gente sempre tem a oportunidade de perdoar, perdoar sempre a nós, ao próximo, aos outros e não julgar ninguém. Essa é uma outra tarefa que está ao nosso alcance. Amar a nossa vida e as oportunidades que ela nos dá. Sermos gratos, agradecer a Deus todos os dias, ao acordar, a noite, o dia, o sol, a chuva, as plantas, as flores, o mar, o canto dos pássaros, a família, o alimento na mesa. Sermos gratos à vida, o oxigênio que estamos respirando. Em todas as oportunidades. Ser resiliente, ter a capacidade de se readequar, de se adaptar novamente ao momento que a gente está passando. Se não é do jeito que a gente queria, que a gente gostaria, é do jeito que pode ser. Então vamos agradecer a Deus também, porque podemos estar adaptados a essa nova realidade. Saber esperar. A gente precisa saber esperar, ter paciência, ter tranquilidade de encontrar o momento oportuno de fazer as coisas. A gente precisa ter esse sentimento trabalhando dentro da gente, a gente ter a paciência necessária, porque a paciência tudo alcança. Fugir dos extremos, fugir dos excessos, buscar sempre o caminho do equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio. Essa é uma outra atividade importante, a gente buscar sempre o caminho do equilíbrio. Ser um agente da paz, porque a paz do mundo começa em mim. Então, aonde a gente puder, a gente pode ser um bombeiro, a gente pode evitar contendas, a gente pode fazer a intriga do bem, ser sempre uma pessoa pacificadora, que busca a paz como conduta de vida e que busca levar a paz a todos os cantos que passemos, para todas as pessoas com as quais convivamos. Divulgar o que nos faz bem e o que já sabemos. Aquelas coisas que nos fazem bem, a gente tem que divulgar. Como espíritas, a gente tem que dizer ao mundo que não existe morte. Como espíritas, a gente tem que dizer ao mundo que nós estamos submetidos aos desígnios divinos, às leis de Deus que nos envolvem e permanecem sempre buscando o amor. Então a gente tem que explicar às pessoas, porque a doutrina espírita é o consolador prometido. Então a gente tem que consolar as pessoas, divulgando aquilo que a gente já sabe. É papel que nos compete. E tem outras coisas que eu enumerei aqui de que não podemos mudar. E por isso não adianta nos angustiarmos. Uma delas é querer saber quando é que a pandemia vai acabar. A gente não tem esse controle. Não está nas nossas mãos. Então não adianta a gente ficar angustiado se vai ser hoje, se vai ser amanhã, quando vai ser. Está nas mãos de Deus. E a gente tem que confiar que Ele pode controlar tudo isso e ter fé no seu amor para que tudo isso esteja acontecendo. Controlar e mudar o outro, outra coisa que nos angustia. Na nossa vida de relações, a gente quer controlar e quer mudar o próximo, quer mudar o outro, quer mudar aquele que vive conosco, que convive conosco. Nós não podemos mudar ninguém.
Nós podemos educar os nossos filhos, as nossas crianças, até um determinado ponto. Depois ele vai exercitar o seu livre-arbítrio. E a responsabilidade é dele ao decidir o que é que ele vai fazer com a sua vida e com as consequências que as suas decisões estão tendo na sua vida. A gente não pode mudar o outro. A gente pode dar o nosso exemplo e dizer aquilo que a gente acha melhor. Mas também tem outro aspecto, querer que o nosso ponto de vista sempre prevaleça, achando que sempre estamos certos. Nós não podemos ser assim. Nem sempre nós estamos certos. Temos que ter a humildade de reconhecer muitas vezes os nossos equívocos. A gente não pode ter a pretensão de querer sempre ser o dono da verdade em todas as situações e de querer que o nosso ponto de vista prevaleça sempre. Às vezes existem pessoas muito mais preparadas e muito mais adequadas para opinar corretamente sobre um determinado assunto, não é? Um outro aspecto que eu coloco aqui para a gente não se angustiar é querer resolver todos os problemas da humanidade, dos nossos entes queridos. Às vezes a gente se sobrecarrega, porque a gente quer resolver tudo, mas a gente não pode resolver tudo. A gente não tem a capacidade de resolver tudo. A gente tem que fazer da melhor maneira possível aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas não adianta a gente se sobrecarregar assumindo coisas que a gente não vai fazer, que não vai conseguir suportar e vai frustrar a quem tem uma expectativa de que a gente faça e vai angustiar a nós mesmos porque não vamos ter capacidade de fazer, não é? Outra coisa que nos angustia é querer que todo mundo concorde com a gente. Nem todo mundo vai concordar com você. Nem todo mundo vai dar um like nas palavras que você está dizendo, nem todo mundo vai dar um like na sua vida, no seu pensamento, na sua forma de ser. Nós somos pessoas diferentes e temos que nos aceitar como pessoas diferentes, nos respeitar como pessoas diferentes, porque nós nos encontramos no amor. E o amor tem várias faces, várias maneiras de se amar. Então não adianta a gente se angustiar por achar que a gente tem que sempre receber o, a positividade e a concordância da humanidade toda. Nós não vamos receber. Sofrer as dores e passar pelos desafios do outro, a gente não pode. E isso é diferente de ter empatia, de sentir a dor do outro. Mas a gente tem que entender que o outro, muitas vezes, precisa passar por aquele processo educativo, porque a dor é educativa. A gente precisa entender que o outro precisa passar por aquela lição. Outra coisa, sofrer por antecipação, a tal da preocupação. É diferente de ter prudência, de ter cautela. Mas não adianta a gente se angustiar com o que há de acontecer. Porque a gente se angustia hoje e pode ser que aquilo que a gente está preocupado nem aconteça. Então a gente tem que viver o momento presente. Por quê? Nos dias de hoje, queridos amigos, não dá para a gente planejar 10 anos, 5 anos, 2 anos na frente, porque a gente não sabe. Não está no nosso controle o que está acontecendo. Então a gente tem que viver um dia de cada vez. A cada dia, o seu mal, como nos ensinou Jesus. Não é? Outra coisa é querer assumir um papel maior do que a capacidade que nós temos. Sermos maiores do que somos. Às vezes a gente se mete a querer resolver os problemas de tudo. E nós temos que entender a nossa limitação, a nossa capacidade. Não é? A gente tem que assumir humildemente o que é que a gente pode fazer. E outra coisa, para concluir, é querer mudar o mundo ao nosso redor, querer mudar a economia, querer mudar o meio ambiente, querer mudar as políticos, as pessoas, querer mudar o mundo. A gente não pode controlar tudo isso. O que está ao nosso redor é o contexto, é o mundo que a gente está vivendo. E Jesus já nos ensinou que a gente tem que viver no mundo sem ser do mundo. Esse é o nosso desafio enquanto cristão, enquanto filho de Deus, enquanto irmão, enquanto ser que está vivendo e vivenciando essa oportunidade única da nossa encarnação. Então que a gente possa entender e refletir como o Dalai Lama. Se tem alguma coisa na nossa vida que nos perturba, que nos angustia, que nos amedronta, que nos preocupa, a gente deve pensar: eu posso fazer alguma coisa, está ao meu alcance fazer alguma coisa. É o meu papel fazer alguma coisa para mudar essa situação? Sim, se você pode, faça, fique tranquilo, asserene o seu coração e seja feliz. Se você não pode controlar aquilo que lhe preocupa, lhe angustia, lhe amedronta, lhe preocupa, você aceita, você fica resignado diante desse fato, confia naqueles que podem resolver e não faça. E fique tranquilo da mesma forma, não é? Um roteiro simples para a gente poder saber qual é o nosso papel.
diante dessas convicções e dessas certezas, por certo, nós estamos trabalhando para a nossa paz interior, para a nossa serenidade, para a nossa harmonia e cuidando dos nossos espíritos, vivendo um dia de cada vez, como nos compete, para que a gente acorde de manhã e saiba quais são os propósitos da nossa vida e que ao se deitar, como nos ensinou Santo Agostinho, a gente avalie o que a gente fez no nosso dia, se são coisas positivas, se são coisas para o bem e que a gente cresceu espiritualmente naquele dia. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa exercer cada dia esse nosso papel na sociedade e no tempo que nos compete. Muita paz.